Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de vocês. Hoje nós estamos então fazendo esse vídeo para dar continuidade ao nosso estudo bíblico da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Anteriormente nós havíamos feito uma exposição ali no capítulo 1, dos versos de 12 a 26. E hoje nós vamos trabalhar em cima da passagem no capítulo 1, dos versos de 27 a 30. Eu peço a você que, para que você tenha entendimento da evolução da abordagem do apóstolo Paulo nessa carta, que você assista o vídeo anterior, tá bom? O vídeo ali de 25 de março tem essa parte que vai então trazer algum entendimento sobre aquilo que o apóstolo Paulo vai continuar falando, tá bom? Mas você assiste lá então o vídeo anterior para você conseguir se situar em todo esse contexto do que Paulo está falando. Então, eu quero já, sem demora, convidar você a abrir a sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, 27 a 30, e nós vamos então, antes da leitura, fazer uma breve oração. Oremos. Senhor da glória, é muito bom estar na tua presença, Senhor. É muito bom nós podermos ter um tempo reservado para o estudo da tua palavra. Senhor, ela tem sido aquele norte para as nossas vidas, Senhor. Através dela, nós temos conhecido melhor o Senhor e o teu Filho Jesus. Temos conhecido a tua obra maravilhosa de amor por nós e por todo o mundo. Ao mesmo tempo, ela tem trazido também aquelas ações que nós, como crentes em Jesus, devemos apresentar em nossas vidas, Senhor. Então agora nós te pedimos que o Senhor venha com a tua palavra nos dar entendimento, Senhor, por meio da ação do teu Espírito Santo. Mas não somente o entendimento, Senhor, também nós possamos aplicar a tua palavra nas nossas vidas. Vem nessa noite, Senhor, aperfeiçoar o teu povo. Vem, Senhor, santificar o teu povo através da tua palavra, Senhor. E que o nome de Jesus continue sendo divulgado para a glória do Senhor e para a glória do próprio Cristo Jesus, por meio de quem nós oramos agradecidos. Amém e amém. Graças a Deus. Então, Filipenses capítulo 1, versos de 27 a 30, vamos à leitura. A palavra de Deus diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora o vis estar em mim. Fechando aqui então no verso de número 30. Quando nós começamos a ver essa passagem, irmãos, e avaliar o que Paulo está falando, você percebe nitidamente uma mudança de foco do apóstolo Paulo.
Até o versículo 26, Paulo está escrevendo para a igreja informações ao seu respeito. Ele está falando de como ele se encontra, qual é o seu estado de espírito e ânimo, quais têm sido as suas atividades. Por quê? Porque a igreja de Filipos ela precisava ter informações do apóstolo Paulo, ele estava aprisionado. Então, havia uma preocupação por parte da igreja no sentido de receber notícias de Paulo. Então, Paulo, ele fala num primeiro momento da sua situação e da bênção que o evangelho está sendo divulgado ali. Mas agora, ele muda então o foco para a igreja de Filipos. Ele quer trazer então agora, através dessas orientações, como deve ser o portar da igreja de Filipos, como deve ser o seu comportamento, quais devem ser as suas atitudes em relação ao Evangelho, em relação à propagação do Evangelho. Aliás, diga-se de passagem aqui, Evangelho, assim como a alegria que nós havíamos dito no estudo anterior, também um tema importante dentro da carta escrita aos Filipenses. Então Paulo aqui vai falar que a igreja deve ter êxito então na propagação do evangelho, então o que ela deve fazer para alcançar esse êxito. E Paulo então vai falando aqui, já inicialmente, a respeito justamente do comportamento do povo de Deus. Ele usa aqui o verbo portar, e ele diz que esse portar daqueles irmãos deve ser digno do Evangelho de Cristo. Ora, esse verbo portar, ele vai justamente apontar para esse comportamento do cristão. O comportamento do cristão, a vida do cristão prática, ela deve ser condizente com Jesus e com o seu Evangelho. Isso é muito importante. Entenda que essa palavra portar, esse verbo portar, no original grego, ele se origina, a sua raiz está na palavra polis, cidade. E então ele está falando de um cidadão. Você sabe que um cidadão, para ser reconhecido como um bom cidadão, ele deve certamente cumprir com as suas responsabilidades. Ele precisa obedecer às leis, às regras, para que ele seja tido como um bom cidadão. Paulo já usa esse verbo com essa conotação para mostrar que eu e você somos participantes, somos cidadãos de um reino, aonde nesse reino aqueles que dele participam saíram de uma condição anterior. Essa condição ela foi mudada, ali como o apóstolo Paulo fala em Colossenses, no seu capítulo 1, verso 13, de que Deus, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, antes de Cristo nós estávamos em trevas. E nessa condição de trevas, nós praticávamos as obras das trevas, as obras da carne. Mas agora nós participamos do reino de Cristo. Logo, como o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 5, no verso 22, nós não devemos mais viver entregues às obras da carne, mas nós devemos manifestar na nossa vida a virtude do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Então essas virtudes cristãs é que devem ser a prática da nossa vida. Se nós então permitirmos a ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas, ele há de manifestar essa transformação
de vida tão importante para aquele que crê em Jesus. Irmãos, como Paulo aqui tem em vista o Evangelho e a propagação do Evangelho, esse andar de modo digno é muito importante para o testemunho do Evangelho, para o sucesso da pregação do Evangelho. O Evangelho não deve ser divulgado apenas, pela pregação da palavra, mas a pregação da palavra ela deve vir acrescentada ou juntamente com ela a vida de testemunho do pregador. Para você ter ideia de como esse tema é importante, aquele conhecido filósofo hindu, ativista pela libertação, pela autonomia do seu país, a Índia, Gandhi, ele disse certa vez que amava o cristianismo, mas odiava os cristãos. E ele justificava essa frase dizendo: porque os cristãos não vivem em obediência aos ensinamentos de Cristo. Então, o que ele estava identificando ali é que os cristãos não tinham uma vida de testemunho que condizia com a palavra do Evangelho. Irmãos, então entenda que é muito importante o nosso testemunho de vida. Como um avião precisa de 2 asas para se manter em pleno voo, a divulgação do Evangelho ela precisa da pregação da palavra, acrescido do testemunho de vida. Isso é primordial. E o apóstolo Paulo, então, ele vai mostrar isso como um tema básico, nas suas exposições. Quando ele escreve para diversas igrejas, ele vai falar a mesma coisa. Aos Efésios, Paulo relata, fala dessa mesma forma, Efésios 4:1. Aos Colossenses, ele também traz essa mesma palavra, aos Tessalonicenses, e até no particular de Tito, ele também vai dar essa palavra, de que nós precisamos viver, nós precisamos andar de forma digna para com o Evangelho, o qual nós fomos chamados. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ali na palavra de Deus, ele vai dizer aqui na continuidade do verso de número 27, que ele quer encontrar ou mesmo ouvir falar dos irmãos de Filipos numa condição deles estarem no mesmo espírito, tá? Estar no mesmo espírito. Aqui o apóstolo Paulo vai trabalhar um pouquinho a questão da unidade do povo de Deus. É bem verdade que ele fala aqui meio que superficialmente, dessa unidade, e me parece, pela exposição da própria carta mais à frente, que ele já quer trabalhar uma questão de dificuldade que existe naquela igreja, a questão da unidade, e é por isso que ele vai tratar já inicialmente, ainda que superficialmente, desse tema aqui. Ele já vai começar a introduzir essa questão, mas ele diz que aqueles irmãos têm que estar unidos nos propósitos. Ou seja, a igreja, ela foi constituída pelo Senhor Jesus. Ela é a família de Deus. E sendo família de Deus, ela deve permanecer unida naquilo para o qual ela foi constituída.
E nós sabemos que a igreja foi constituída para a glória do nome de Deus. Esse é o principal objetivo, a principal missão da igreja, é glorificar o nome de Deus aqui na terra. E dentro dessa perspectiva da glória de Deus, existem várias formas ou vários elementos que vão compor essa glorificação do nome de Deus. Então o nome de Deus é glorificado quando a sua palavra é ensinada. O nome de Deus é glorificado quando o seu povo unido, na comunhão do povo de Deus, na vida em comum, eles vão exercitando então as capacidades que Deus os deu para a ministração, para o serviço cristão nesse mundo. Mas, sobretudo, o nome de Deus é glorificado quando o evangelho avança, quando o evangelho é propagado. As pessoas, então, na medida que o evangelho vai sendo anunciado, elas vão se convertendo ao Senhor e vão integrando a igreja, integrando o corpo de Cristo para glorificar o nome de Deus. O nome de Deus é glorificado quando nós pregamos o evangelho. E Paulo, então, quer justamente que o povo esteja unido nesse propósito, haja essa união, nesse ideal de levar a palavra de Deus aos que estão perdidos. Mas entenda que não é somente um estar junto, mas é uma forma de estar específica. Porque quando nós olhamos a palavra aqui, o verbo estar, no grego original, existe embutido aí um entendimento de firmeza, ou seja, constância. O que a gente pode dizer como firmeza? Para citar um exemplo aqui, você sabe aquele soldado que ele é colocado num posto de vigia, do qual, durante aquele tempo que ele é designado para permanecer ali, ele não pode sair de forma nenhuma. Ele não pode arredar o pé ali daquela posição, ele tem que permanecer firme ali, até que ele venha, óbvio, a ser substituído por outro que terá a mesma função. Então tem que permanecer firme ali. Assim também é esse estar unido, que Paulo está se referindo aqui em relação à igreja. Então, primeira coisa, termos um comportamento digno do evangelho. Segunda coisa, estarmos unidos no propósito da pregação do evangelho. E um terceiro ponto que o apóstolo Paulo fala aqui também é que nós devemos combater pela fé do evangelho juntos também. A mesma disposição de permanecermos firmes juntos deve ser a mesma disposição para o combate pela pregação do evangelho. Realmente, propagar o evangelho é um esforço de guerra. Por que o apóstolo Paulo está usando essa ilustração para falar da pregação do evangelho? Porque o apóstolo Paulo, ele percebe que ao ir pregar o evangelho se levanta uma oposição, se levanta uma resistência. É disso que ele está falando aqui na sequência, no verso 28, onde ele diz assim: em nada vos espanteis dos que resistem. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, quando ele fala, olha, não se espantem, seria mais ou menos dizer o seguinte: não fiquem assustados, não batam em retirada. Se o cenário é um cenário de guerra, o combatente cristão da propagação do evangelho, ele não pode bater em retirada. Pelo contrário, ele tem que avançar. Ele não pode temer, mas ele tem que avançar. É esse o direcionamento que o apóstolo Paulo está dando.
Ora, você sabe que para vencer uma guerra, são necessários aí muitas ações, tá? Veja que entrar numa guerra requer coragem por parte daquele que participa dela. Sem coragem, não se ganha uma guerra. Tá? Entrar numa guerra requer atenção, no sentido de ter o cuidado com respeito aos riscos que envolvem participar daquela guerra. Então, o soldado ele precisa estar atento. Né? O soldado ele precisa ter, né? O exército ele precisa ter estratégia, né? Para poder combater, tá? E talvez a melhor estratégia no combate dessa grande guerra da propagação do Evangelho é você conhecer o seu inimigo, tá? É justamente essa oposição que se levanta contrariamente. Quem é o verdadeiro inimigo que se põe contra a propagação do Evangelho? Que estratégias ele usa para que o avanço do povo de Deus na propagação do Evangelho seja retido, eles sejam mantidos inertes? Então, entenda uma coisa: nosso principal inimigo é Satanás, tá? Satanás, o próprio nome fala, né? já nos dá essa ideia de oposição, de adversário, daquele que vem contra, tá? Para tentar nos impedir. E olha, perceba, no que ele vai trabalhar? Primeira coisa que ele vai trabalhar, tá? No aspecto da vida particular, pessoal do crente. Ele vai trabalhar instigando a cobiça do ser humano, que nada mais é do que a tentação. Quando o ser humano, uma vez tentado por esse agente da tentação que é Satanás, o objetivo de Satanás é que ele caia, é que ele tropece na sua vida cristã. Então entenda que Satanás ele está atacando justamente aquele primeiro ponto que nós falamos nessa noite. Paulo diz: olha, andem de modo digno do Evangelho. É muito importante que vocês tenham uma atitude de vida condizente com o que se prega. Por que Paulo está batendo nessa tecla? Irmãos, porque isso é testemunho de vida. Isso faz com que as pessoas olhem para você e vejam: nossa, aquela pessoa, né, realmente é um discípulo de Cristo. Ele vive aquilo que ele prega. Então, Satanás quer ir contra isso. Então, ele vai trabalhar na área da tentação justamente para que você caia e o seu testemunho seja, então, né, prejudicado. Tá? Essa é uma estratégia dele. É por isso que Paulo está dizendo: olha, bater nessa tecla, vida de testemunho, vida de testemunho. Segunda ação do inimigo é justamente contra o segundo ponto que nós falamos nessa noite. Nós estamos falando aqui de estarmos unidos no nosso propósito maior de glorificar o nome de Deus, levando a palavra do Senhor ao mundo. Ora, Satanás ele quer trabalhar na igreja, semeando o quê? Justamente a discórdia, a desunião, de forma que não haja firmeza, no propósito, a igreja se perca no seu objetivo de levar a palavra de Deus com disputas internas, com intrigas internas, jogando uma verdadeira bomba de discórdia, bombas de inimizade dentro da igreja do Senhor Jesus. Satanás, ele é astuto,
Mas nós devemos, orientados pela palavra de Deus, estar um passo à frente do nosso inimigo. Então, aqueles que estão integrados na igreja, que compõem o corpo de Cristo, né, sobretudo aqueles que estão à frente de determinados ministérios dentro do povo de Deus, dentro da igreja, né, são vários ministérios, né? Então você tem lá o ministério de ensino, você tem lá o ministério de louvor e adoração, você tem o ministério de ação social, o ministério de evangelismo, o ministério das missões, o ministério dos homens, das mulheres, enfim. São diversos ministérios, principalmente aqueles que estão à frente dos ministérios. Eles devem estar atentos que a estratégia de Satanás é querer semear discórdia. Então, qual deve ser a atitude? Deve ser uma atitude já proativa. Nós não vamos permitir que Satanás haja dessa forma. Nós vamos estar, então, direcionando as nossas atividades no sentido de mantermos esses ministérios integrados entre si, colaborando entre si, trabalhando juntos. Amém? Não? Tá? Porque Satanás vai querer trabalhar justamente essa discórdia. Deixa eu só dar um exemplo aqui, né? Nós somos batistas, nós realizamos assembleias, né? Constantemente, nós entendemos que Deus trabalha dessa forma, né? Com o poder de decisão da assembleia, então reunimos de tempos em tempos os irmãos para a tomada de decisões. Então ali, muitas vezes, são traçadas estratégias para a igreja, tá? Objetivos a serem alcançados e eventualmente numa reunião o índice de aprovação de um determinado assunto, de um determinado projeto, estratégia, enfim, ele pode eventualmente não alcançar a grande maioria do povo ali reunido em assembleia do povo da igreja. Ele pode alcançar eventualmente 70%, 60%, mas como ele alcançou aquele índice de aprovação, ele vai ser então ratificado, tá certo? Por votação dessa maioria, ainda que não representativa, mas uma maioria ali real. Então aquele tema ele é aprovado. Ora, como é que tem que acontecer na igreja, na assembleia, irmãos? E a postura pós-assembleia? Aqueles irmãos que eventualmente votaram de forma contrária, que eventualmente tinham um outro entendimento sobre aquele assunto, agora nesse instante eles vão deixar o seu entendimento, eles vão deixar de lado a sua opinião, o seu voto, e eles vão somar com os demais para todos estarem juntos no mesmo propósito, entendendo que Deus dirigiu a igreja através daquela assembleia. Isso é bíblico, irmãos, está lá em Atos dos Apóstolos, e era assim que a igreja trabalhava, a igreja primitiva, e nós continuamos trabalhando assim, amém? Então todos devemos estar unidos, mas Satanás ele vai querer vir para trabalhar contra. Nós devemos estar preparados antecipadamente e não aceitar qualquer tipo de semente de discórdia que é lançada, seja nos ministérios, seja na reunião, no apoio mútuo dos ministérios, seja em assembleias da igreja. Pelo contrário, nós devemos estar aí firmes, porque isso é importante para a propagação do Evangelho, quando nós estamos em unidade, tá? Então, irmãos, é um verdadeiro combate, Satanás, ele vai trabalhar também justamente lançando oposição. Esse é o terceiro ponto, então, da nossa mensagem. Ele vai lançar oposição. Tá certo? No caso aqui daqueles irmãos, naquela realidade, por pregar o Evangelho, eles estavam sendo presos. Paulo aqui está escrevendo essa carta e ele encontra-se preso. Tá? Pode ser que eventualmente muitos cristãos pregando o Evangelho naquela oportunidade, naquela época, estivessem sendo presos.
Tá? Então há uma oposição, e essa oposição Satanás já levanta no sentido de nos trazer então uma preocupação, um medo, e fazer com que nós nos mantenhamos então paralisados e nós não avancemos. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que, na realidade, a vitória é da igreja. Amém? Não? Tá? Há um indício aqui de perdição no entendimento daqueles que se opõem, mas para nós é salvação. E essa salvação de Deus. Amém? Não? Tá? Então, o crente, ele tem que receber com graça, como graça de Deus, como presente de Deus, não somente o fato, e é isso que Paulo está dizendo aqui, no verso 29, não somente o fato de podermos crer em Deus, isso é uma dádiva divina para nós, mas também o fato de sofrermos por Ele, sofrermos pelo Evangelho. Isso é uma prova de que, de fato, a nossa fé, ela é verdadeira. De fato, nós somos discípulos de Jesus. Porque assim como o Mestre, o nosso Senhor, não somente Mestre, mas o nosso Senhor, foi perseguido, assim também os seus discípulos seriam perseguidos. E Jesus falou sobre essa questão. Então a oposição, ela vai se levantar. Hoje a igreja no mundo, em vários locais, ela ainda é perseguida. A propagação do evangelho muitas vezes é impedida, tá? Do evangelho avançar. Às vezes essa perseguição, ela não é tão aberta, né? tão descarada, mas ela ocorre de forma discreta. A gente pode dizer que no nosso país essa oposição, ela existe, tá? Ela existe na medida em que muitas vezes o avanço do evangelho, das missões de pregação do evangelho, muitas vezes é impedido, tá? Impedido por órgãos governamentais. Então, a título de se proteger a identidade cultural de um determinado grupo étnico, né? Por exemplo, como as diversas nações de índios que nós temos no nosso país, então, com esse conceito de querer defender a cultura, não permite que o Evangelho de Jesus seja propagado, não permite a entrada de missionários, de pregadores da palavra de Deus, tá? Então, isso ocorre? Ocorre, tá? É uma oposição que ocorre contra a pregação do Evangelho no nosso país. Mas pequenas perseguições, elas podem ocorrer, apesar da maioria do país a gente ter liberdade de pregar a palavra de Deus, pequenas perseguições, elas podem ocorrer contra o crente, né? Quando ele, por exemplo, é desprezado no meio em que ele vive, no meio em que ele atua. Por exemplo, os nossos jovens, que muitas vezes adentram em universidades estas que, por conta do seu objetivo, do seu alvo, né, de ensino, de formação educacional, formação profissional, né, tem aí o seu enfoque totalmente secular. Então, os jovens muitas vezes sofrem pressão dentro dessas instituições contrárias à sua fé, não somente de professores, da administração dessas faculdades, dessas universidades, mas também dos próprios companheiros. Então isso é uma perseguição também, né? Tentando fazer calar, cessar a voz. Então ela ocorre, irmãos. Tá? E nós devemos estar atentos, mas não devemos temer isso, não devemos nos preocupar, pelo contrário, nós devemos avançar. E Satanás trabalha dessa forma, ele vai lutar contra, tá bom? Mas nós devemos estar atentos. Eu quero encerrar essa palavra, tá certo? Nessa noite, fazendo então você refletir sobre a sua vida cristã, pensando que esta palavra não foi tão somente para a igreja de Filipos, mas foi para a nossa igreja, foi para mim no meu particular. Como está a minha vida de testemunho?
eu tenho com o meu testemunho assinado embaixo daquilo que eu creio, daquilo que eu prego como Evangelho de Jesus? Ou eu tenho deixado a desejar? O que precisa ser consertado? Como vencer, então, as tentações do inimigo? E eu preciso estar, então, com o meu testemunho em dia. Como eu tenho trabalhado na igreja do Senhor Jesus? Eu tenho sido um elemento de manutenção, de preservação da unidade do corpo de Cristo? Eu tenho trabalhado conjuntamente com os demais irmãos para atingirmos o propósito de levar a palavra de Deus adiante? Eu tenho sido esse elemento unificador? Algo para nós informarmos, nós pensarmos, refletirmos. E um terceiro ponto, eu tenho a percepção de que eu estou envolvido numa batalha espiritual, de que eu devo permanecer firme, como tem sido essa postura minha de firmeza nessa batalha. Ou eu tenho me calado, ou eu tenho deixado de anunciar a palavra em virtude da resistência que se coloca diante de mim. Então, essa palavra que o apóstolo Paulo queria deixar para aqueles irmãos, e ele coloca para nós nessa noite também. Amém? Quero orar com você e pedir a Deus que abençoe a sua vida nesses pontos que Paulo falou para nós nessa noite, orientado, inspirado, pelo Espírito Santo de Deus, esta palavra trazida a nós. Curva a sua fronte, feche seus olhos, falemos com Deus. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo de estudo da Tua Palavra, ainda que breve, Senhor, mas tão significativo e importante para todos nós. Pedimos que o Senhor nos auxilie nesses elementos da nossa vida cristã, como igreja do Senhor Jesus, para que o Teu Evangelho continue avançando, assim como as notícias que Paulo trazia da prisão, de sucesso, Senhor, de vida se convertendo, mesmo ali ele estando preso, Senhor, da igreja avançando, mesmo em frente à oposição, Senhor, e que assim seja com cada um de nós, com todo o Teu povo, Senhor. Continua nos abençoando, Senhor, nesse tempo aonde estamos limitados à vida no lar, Senhor, dentro das nossas casas. Mas, Senhor, que o nosso testemunho continue sendo fiel e que nós possamos usar os meios disponíveis à nossa mão, sobretudo as redes sociais, Senhor, para que o Teu Evangelho continue sendo pregado. No nome de Jesus, Senhor, mantenha-nos unidos em amor, apesar de estarmos afastados geograficamente falando, Senhor, e que Tua igreja continue avançando, o Teu nome sendo conhecido e o nome de Jesus sendo glorificado. Amém e amém. Muito bem, irmãos, nós vamos encerrando então o estudo dessa noite. Eu peço a você que esteja atento, porque nós temos um outro encontro marcado então no próximo domingo, tá certo? Se não me engano vai ser dia 5, tá? No próximo domingo então, dia 5 de abril, nós vamos estar reunidos em Escola Bíblica Dominical a partir das 9h30 da manhã, e você vai então ter um vídeo aí da aula de Escola Bíblica Dominical disponibilizado para você assistir. Depois, logo mais à noite, a partir das 19 horas, nosso culto começa pelo WhatsApp, tá certo? Os irmãos podem acompanhar. Aqueles irmãos que estiverem com dificuldade de conexão devem fazer o seu culto doméstico no lar. Bem, e na sequência a palavra de Deus a partir das 20 horas também em vídeo, ok? Até lá, Deus te abençoe.